Da onde saiu esse espírito que está enganando muitas mulheres? E por que que o pastor Júlio fala muito sobre as mulheres? É porque Jezabel é um espírito feminino. Então ela veio para destruir a mulher. E por que que a mulher? Porque é o seguinte, quem derrubou Adão? Foi através de uma mulher, entendeu? Mesmo ainda que colocou inimizade entre a serpente e a serpente do inferno tem tomado o espírito de Jezabel em forma de mulher e tomando aí, está fazendo com que essas ministrações do inferno venham cauterizar a igreja de Cristo e venha destruir a eficácia de Deus. Esses espíritos são um espírito muito, mas muito, muito delicado de combater. Por quê? Porque muitos espíritos de Jezabel não querem sair das igrejas. Mas aí você fala assim, mas por que ela não quer sair? É porque a igreja não tem o Espírito Santo e também não tem a renúncia. Uma certa vez um pastor disse para mim que ele acredita que Deus ainda vai levantar as igrejas tortas em igrejas santas. Eu falei, só vai se levantar se alguém se levantar e dizer, eu estou aqui para bater de frente com o meu pastor, eu estou aqui para bater de frente com o meu obreiro, eu estou aqui para bater de frente mesmo que eles mandam embora da igreja. Mas é muito difícil isso acontecer, porque o que pode mudar a igreja não é uma pessoa levantar e falar está errado. O que muda a igreja hoje é o dirigente da igreja, é o pastor da igreja. Então é isso, amém? Então eu queria dizer aos irmãos que o Senhor Jesus está voltando. Então nós precisamos entender as circunstâncias da situação. Irmãos, nós vamos ler, né, a palavra de Deus, mas antes disso vamos orar. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir misericórdia, vamos pedir para o Senhor nos alimentar com sua santidade, com sua verdade e com o seu poder. E eu queria agradecer a Deus por todos os meus irmãos, né, com todos os meus irmãos que estão aí fazendo a obra de Deus, que estão aí sofrendo por esse amor. Lembrando bem que aqui nós não estamos falando que a mulher que usa saia no pé, que a mulher que tem um cabelão grandão que não corta, que a mulher que não usa chapinha, que não corta sobrancelha, que não faça nada disso, não está falando que eles vão para o céu. Lógico que não. Mas nós estamos preocupados porque é o seguinte, qual é a maior preocupação hoje? A maior preocupação hoje é ver uma mulher doutrinada. Por quê, pastor Júlio? Porque primeiro é o corpo. Porque não tem como o Espírito Santo habitar na sainha curta. Não tem como o Espírito Santo habitar no brinco. Imagina vocês, para pensar. Imagina o Espírito Santo tá dentro de você sabendo que ele está com a sainha curtinha. Imagina o Espírito Santo que está dentro de você falar, poxa, eu estou com um brinquinho na orelha. Imagina isso. Pararam para pensar? Então é isso, viu? Então eu queria dizer para os irmãos que o que nós vamos falar hoje é acerca da verdade. É acerca que muitos não querem escutar, estão rebeldes. Nós estamos numa fase que não dá mais para exortar ninguém, porque ninguém mais quer, viu? Então é isso. Muita gente fala assim, pastor Júlio, mas de onde sai essa sabedoria tua? Sabedoria vem de Deus, é do mundo espiritual, né? Então imagina o Espírito Santo com os seios de fora, né? Você acha que ele está nesse corpo? Não está, ele não vai querer um seio de fora. Ele vai falar, nossa, meu seio está de fora. O Espírito Santo vai falar isso. Não, quando ele está dentro de você, ele quer obediência, ele quer santidade. Ele é santo, irmãos. Ele é santo. Ou eu estou mentindo? Estou mentindo? Então é isso. Então não adianta. Mulher de saia curta, o Espírito Santo está com você, não. Mulher que se maqueia, o Espírito Santo não está com você. Mulher que usa batom, o Espírito Santo não está com você. Mulher que usa brinco, o Espírito Santo não está com você. Mulher que usa piercing, o Espírito Santo não está com você. Mulher de shortinho curto, o Espírito Santo não está com você. Não adianta, não deixe enganar. O que está com você é um espírito mentiroso, não é o de Deus. Tá? Não é o de Deus. A mulher faz a chapinha para quê? Para ficar bonita, ou não? Para o cabelo bater e falar, ai, que linda que eu sou. Né? Deus dá um cabelo duro e não quer aceitar? Tá? Por quê? Porque os homens da sociedade mundana estão, ai, seu cabelo tá duro. Deixa duro. Foi Jesus que me deu, aleluia, glória a Deus. É melhor amar a Deus do que os homens. Então vocês que estão fazendo tais coisas, Deus não está com vocês não. E eu afirmo isso. Eu afirmo que o Espírito Santo não está com essas mulheres. Mulher de salto alto que fica rebolando na casa de Deus? Você acha que o Espírito Santo é sensual? O Espírito Santo é sensual? Na onde que está na Bíblia que ele é sensual? Ele odeia a sensualidade. Odeia. Então vamos ler agora o que está escrito. Ou estou mentindo?
Eu quero que vocês aqui que estão ao vivo comigo, escreva aí que eu só estou mentindo. Foi mentira o que saiu da minha boca? Ou eu estou mentindo, irmãos? Então é isso. É isso, irmão. Querendo ou não, tem que engolir a verdade. Ela não muda. Ela não muda. A verdade não muda. Tá? Então é isso. E os irmãos aí, que estão aí nessa mesma ligação que eu, né? Pra vocês verem que é verdade. Nós estamos cansados de ver essa jovenzinha aí com a bunda de fora. E um irmão um dia fala assim, ai, não fala bunda não. O que que é então? O que que é então? Eu tenho que falar o quê? É bunda, não tá com a bunda de fora. Certo? O profeta fala o que Deus manda, irmão. Promiscuidade. Que coisa horrível que está acontecendo na igreja. Irmão, pastor Júlio, agora são 11h05 da manhã. Já acordei já preocupado com a obra de Deus. Enquanto esses pastores miseráveis, pecador, como eu, que sou miserável pecador, não querem se preocupar com a casa de Deus. Então é o seguinte, vou dizer a vocês que ficam enriquecendo com dízimo aí e esquecem de preocupar com almas. Vamos ler agora. Apocalipse. Pega aí a Bíblia aí, vocês aí. Pega aí a Bíblia. Apocalipse capítulo 2. Vou esperar você pegar a Bíblia aí. Você que está no trabalho, vigia, tá? Vigia porque tudo tem um tempo. Tem tempo de trabalhar, então sai do trabalho, depois você acompanha no canal aí o vídeo. Vai trabalhar. Vamos ser vigilante. Você que está no carro, não vê o vídeo, presta atenção no trânsito aí. Tem muita gente falando, pastor, eu estou dirigindo e estou vendo seu vídeo. Pode parar com isso aí. Tá? Vamos vigiar. Seja prudente como uma serpente, leve como uma pomba. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lá. Não estão aqui nem tem palhaçada para ninguém aqui. Tem massagem. Irmão, é como eu disse. Jesus estava em cima do monte. A multidão já fazia muito tempo que estava com ele. Você sabe o que aconteceu lá? A multidão estava com fome. 5 pães e 2 peixes solucionou o problema da multidão, porque eles comeram na carne. Depois que eles saciaram a carne, Jesus falou, agora que vocês estão bom na carne, eu vou começar a pregar no Espírito agora. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles verão a Deus. Sabe como a multidão começou a ir embora, sabe por quê? Porque um olhou para o outro e falou, eu não choro, eu estou duro de coração, essa palavra não serve para mim. Mas o pão e o peixe está aqui, já se alimentamos, vamos embora. Aí Pedro olhou, você não quer ir com ele, Pedro? Para onde irei? Que só o Senhor tem caminho de vida eterna. Quando está dando na carne, o povo fica. Quando o povo está alimentando a carne da igreja, a igreja lota. Quando tem pão e peixe na igreja, todo mundo sai com a barriga cheia. Mas quando tem a verdade, o povo vai embora, né? É isso que está acontecendo. É desse jeito que está acontecendo. Vocês que estão aqui comigo agora, estão vendo esse vídeo, presta bem atenção em cada palavra que está saindo da minha boca. A cada palavra pesa isso diante de Deus. Para vocês verem que está saindo mentira da minha boca. Porque o Espírito Santo não mente. Vamos ler então a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. No versículo de número 18. Está escrito assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como de fogo, meu Deus, e os pés semelhantes a latão reluzente. Ou seja, quem está falando aqui é Jesus. Ele que tem os olhos de fogo e pé como latão reluzente. Conheça as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Pronto, tá aí. Tá aí. Essa igreja é uma das 7 igrejas da Ásia. Tiatira
ela estava vivendo uma igreja de amor, uma igreja de fé e uma igreja de serviço. Estavam todos trabalhando, todos estavam vivendo em amor, e todos tinham fé, e todos se perseveravam. Ok, sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que a primeira. Então Jesus ele fala assim, ó, antes de exortar você, igreja, que tolera o espírito de Jezabel, eu vou dizer algo, né, que tem ainda em vocês. Vocês são amorosos, vocês têm fé, né? Vocês se têm fé, vocês são perseverantes, né? Então, eu até aí tá tudo bem, tá legal. Vocês trabalham, Jesus está falando isso. Vocês trabalham, bacana, Tiatira. Vocês é uma igreja diferente. Tenho, porém, contra ti que tolera Jezabel. Aí, peraí. Ele falou, peraí. Olha só. Vocês estão tolerando algo que não eu tolero. Eu não tolerei Jezabel com Acabe. Eu matei ela e fiz os cães comer seus pedaços. E agora você está tolerando Jezabel. Vocês trabalham, vocês têm fé, vocês cantam para mim, vocês me amam, diz me amar, tem amor, mas tem uma coisa que vocês estão errados. Que por causa desse erro vocês podem ser condenados. Vocês estão tolerando Jezabel. Mulher que se diz profetiza. Aí, ó. Olha aí quantas missionárias pintadas não estão dizendo que é profetiza. Quantas mulheres sensual não estão dizendo que é profeta, profetiza. Hã? Com o seu ensino, ela engana os meus servos. Meu Deus do céu. Olha que tremenda essa palavra, Narabagai. Eles estão... Lembra que Paulo disse... Lembra que Paulo disse que nos últimos dias um espírito enganador entraria nas igrejas? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Ensinando, ensinando. Agora me diga. Muita gente diz, os mandamentos de Deus é pesado, irmão? Não é pesado. É tão fácil, irmão, viver na doutrina. É que o povo não ora, não busca o Espírito Santo para ele ajudar. É tão fácil uma mulher, irmão. Eu fico lindo de ver essas mulheres que eu vou em casa de igrejas, que ela fala, pastor, eu amo minha vida do jeito que é. Eu amo a minha saia longa, eu amo meu cabelão. Meu cabelo às vezes está duro, eu louvo a Deus por isso. Não é pesado os mandamentos de Deus, irmão. Vamos lá, vamos lá. Além de enganar meus servos, sabe o que elas fazem? Seduzindo a se prostituírem. Ok. Chegou aonde eu queria, pastores. Você chama a irmã para louvar. A irmã tá com uma sainha curta, saia apertada, com um racho na bunda, um racho, mostrando a coxa traseira. Aí os irmãos tá tudo lá atrás do altar. A bundinha dela aí que vocês gostam, seus sem vergonhas. Porque se não gostasse, você tinha que repreender, filhos do diabo e da carnalidade. Então, vocês ficam ali, ó, seduzindo junto com ela. Vocês toleram Jezabel, filhos da carne e da prostituição. Shanai kemenegei rabandarabagai. Seus carnais se prostituem junto com ela. Viu, igrejinha? Você se prostitui junto com ela. A Bíblia diz que aquele que vê o erro e coloca junto com o erro é porque também vai ser condenado. 1:32. Paulo escreve, não somente os que fazem, mas os que também cometem os que fazem. Aí você diz para mim, ai Senhor, como esse pastor está falando pesado. Desliga, sai do canal. Se você quer massagem não está cansado. Se você daí está cansado de ouvir que Jesus te ama, não é? E você já ouviu que Jesus pode te levar para o inferno? Por que a gente só vê o lado do amor de Deus e não leva lá da justiça? Porque só ouvimos o que Deus pode nos dar, pela misericórdia enviou teu filho, e não falar sobre a justiça e como deve andar? Hã? Hã? Então é isso. É difícil ser de Deus. Não é fácil. Se Jeremias ficasse pensando que ele ia ferir o povo de Israel, ele não proclamaria o que Deus mandou falar para ele. Ele não olhou o homem.
Ele não olhou as pessoas. Ninguém está aqui para agradar homem. Eu não estou aqui para agradar homem. Eu não estou aqui para agradar você, meu amigo e minha irmã. Viu, pastor? Eu não estou aqui para te agradar. Se você quiser me matar, pode ir nos meus cultos. Vai lá dar tiro em mim. Eu sei para onde eu vou. Eu morro pela verdade. E você tem que pagar pelo meu sangue. Então é isso. Então, eu quero dizer aos irmãos. Então é isso. Se os irmãos não estão felizes de ouvir, para a mensagem agora. Deus está me revelando que tem muitas pessoas que já não estão gostando. Para a mensagem. Eu vou continuar. As pessoas, você tem um dedinho aí, vocês podem sair agora do canal e desinscrever no canal. A obra vai continuar. Eu não dependo de YouTube para mim fazer a obra. Eu não dependo de vídeo. Eu só passo aquilo que Deus me dá, a ferramenta que é para chegar até vocês. Porque a obra não é no YouTube, atrás de vídeo. A obra é aí fora. A obra é aqui no meu vizinho, aqui. Né? Vem aqui, aonde eu resido. Pergunta para os vizinhos quem sou eu. Eles vão te falar para você. Amém? Podemos continuar? Sim ou não? Então vamos lá. Então vocês que estão aí, viu, minhas irmãs? Agora não tem só minhas irmãs, não. Agora tem esse jovenzinho aí que põe a camisinha bem curtinha assim, ó, coladinha no peito, uma calcinha bem coladinha. Os meus irmãozinhos também estão entrando tudo na sensualidade. E tá dizendo que é canela de fogo. Tá dizendo aí que é Deus está falando, mas não vive uma vida de pecado e prostituição. Se é para fazer a obra de Deus relaxado, sabe por que muitos estão indo para o inferno? Por causa de vocês. Sabe por que muitos estão indo para o inferno? Por causa de vocês. Esse vídeo aqui, ó, vai alcançar milhões de pessoas como tem alcançado. E ó, eu quero dizer a vocês aí, vocês pastores que ficam cobrando para pregar aí e trazendo mensagem mentirosa para a igreja, vocês vão dar conta. Eu vou dar conta do que eu estou falando aqui. Eu sei quem me usa. Quando Deus me tirou do crime, das drogas, Ele disse, eu vou te levantar para não se calar diante de Jezabel. Elias correu, irmão. Mas eu sou um dos 7.000. Então é isso, que não se dobrou a Jezabel e nem a sua prostituição. Continuamos lendo a palavra de Deus. Irmão, a verdade, quem aceita a verdade, ela liberta o homem de tal forma. Eu amo vocês, é por isso que eu estou falando a verdade para vocês. Eu amo vocês. Você acha que se eu não amasse vocês, eu estaria pregando com tanta audácia e verdade? Quem não ama vocês, são os pastores que não ensinam a verdade para vocês. Que aquele que fala que não tem nada a ver é o que menos fazem visita, é o que menos se preocupa com as almas. É o que menos está preocupado. Então é isso. Eu louvo a Deus para aqueles que estão dando, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Eu estou dentro da Bíblia, ou não estou dentro da Bíblia? Os teólogos aí que estão aí comigo aí, não é Bíblia o que eu estou falando? Não tem sentimento bíblico? Ou está irreversível o que eu estou pregando? É o que a Bíblia diz. Calma aí. Vamos lá. Calma que nós vamos começar a pregar ainda. Amém? Vamos lá então, igreja. Presta bem atenção. As pessoas que falam mal do nosso ministério são pessoas pior que a mim. Não fazem o que eu faço. Pode ter certeza disso. Se a pessoa fala mal de você, é sinal que ela não faz o que você faz. E ela está com ciúme de você, inveja. E o diabo está usando ela para parar a obra, mas não consegue. Quando o meu sangue estiver caindo na terra, o meu sangue vai clamar. Pode ter certeza disso. Vamos lá. Ela engana meus servos. Olha só que forte. Ela engana meus servos, seduzindo a se prostituírem e a comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. É verdade? É verdade. Posso dar uma dica para vocês? Ídolo, quando uma pessoa está cantando, vamos colocar assim, ó. Esse ensino aqui é o melhor ensino que vai existir com vocês no canal. Vocês vão ver que esse ensino está sendo lindo. Tá ou não tá, igreja? Está sendo lindo demais. O que acontece? Presta bem atenção que eu vou falar para vocês. Presta bem atenção. O que acontece? Presta bem atenção.
Se eu chegar agora e chamar a minha esposa, missionária Camila, cantar um hino de uma cantora famosa, e vou colocar no canal amanhã, a Camila, minha esposa, vai estar cantando um hino na igreja de uma cantora muito famosa. Vamos colocar um hino da Cassiane. Vamos colocar. Cassiane é mais conhecida em todas elas. Vamos colocar que amanhã a Camila vai cantar o hino 500 graus da Cassiane lá na igreja tal. Sabe o que acontece lá? Não vai ninguém na igreja, mas a minha esposa vai cantar o mesmo hino da Cassiane. Mas se eu falar que a Cassiane vai estar lá cantando esse hino, vai lotar a igreja. Qual é a diferença entre a minha esposa cantar esse hino e a Cassiane cantar esse hino? Eu quero que todos respondam. Sabe como chama isso? Isso chama-se idolatria. Vai lotar a igreja com a Cassiane e não vai ninguém com a minha esposa cantando o mesmo hino. O mesmo hino é cantado. É porque a Cassiane vai estar lá. Não vai ninguém. O mesmo hino. O mesmo hino. Mas vai lotar porque a Cassiane vai estar lá. Fama, idolatria. É o que o espírito de Jezabel faz nas igrejas. É o que o espírito de Jezabel está fazendo com o evangelho. Desgraçada do inferno, Jezabel do inferno, treme agora na base. As mulheres que o espírito de Jezabel estão vendo esse vídeo estão tremendo. Treme, desgraçada, sai sair desse corpo, essa alma ser liberta. Sem teologia, irmão. Sabedoria vem do céu. Porque o dinheiro não me comprou. E nem a fama, e nem a idolatria, a vanglória. Vamos lá. Vambora? Vambora? Vocês estão gostando? Eu estou amando. Vamos lá. Olha só. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Aqui ele está falando sobre imoralidade sexual e imoralidade moral. Ou seja, tanto sexual como moral. Vocês estão vendo? Imoralidade, que é uma coisa que quem comete não entra no céu. Imoral. Os imorais não entrarão no reino dos céus. Mas ela não quer se arrepender. Ei, vocês! Jesus falou que vocês não querem se arrepender. Vocês estão ouvindo o pastor Júlio pregar e não querem se arrepender. Isso é lícito acontecer, porque o meu Jesus estava falando há mais de 2000 anos que vocês não iam se arrepender, e através do pastor Júlio vocês não vão se arrepender também. Olha, ele acabou de dizer. Vocês não querem largar as coisas do mundo. Vocês não querem largar a idolatria, a sensualidade, a fama. Portanto, eu lançarei no leito de dores. Agora eu quero falar algo tremendo que Deus me revelou. Ó, 2:22, Apocalipse. Portanto, eu lancei no leito de dores. Você sabe o que significa isso? Isso já está acontecendo. As mulheres que são vaidosas, elas se preocupam tanto, o diabo engana tanto elas para se preocupar com a beleza exterior, que elas esquecem da alma, do interior. E o que está acontecendo? Acontece que essas mulheres mais vaidosas são as que mais sofrem. São as que mais é triste. Elas são alegres na igreja. Você fala, nossa, aquela mulher de Deus. Mas quando chega na casa dela, dentro dela é uma tristeza. É o que Deus falou que lançará no leito de dores. A maioria das mulheres que pintam o cabelo tem dor de cabeça. Dores de cabeça terríveis, como enxaqueca. A maioria das mulheres tem dor de estômago. Pinta as unhas, tem dor em todo o corpo. Por quê? Porque não querem a santificação. Então elas se preocupam com as coisas de fora e esquecendo as coisas de dentro. Então, olha, ó, portanto, lançarei na lei de Deus, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram. Então, quer dizer, se eu estou vendo errado e tá aí, irmão, presta bem atenção, eu fui do mundo errado, eu entrei na igreja para ver o certo. Se eu ver errado, irmão, eu vou ficar quieto? Eu não vou ficar quieto. É igual o criminoso. Tem muito ladrão que me assiste. Glória a Deus. Então eu quero dizer para os irmãos, tem muito ladrão que me assiste.
Tem muito bandido que me assiste. E sabe o que eles falam? Aí, pastor, nós gosta da verdade, do certo, do justo e o correto. Então é o seguinte, se eu vim de uma obra, que é de Satanás que estava errado e vim para a luz para ver o seu acerto, eu vejo o errado, eu vou gostar? Não vou gostar. Por isso que Deus quer levantar mais traficante, mais drogado, para bater de frente com o pecado. Ok? Vamos lá. Olha só. Portanto, lançarei no leite dois, bem como que em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela insira. Insira, ou seja, jogam. Insirar é colocar. Viu, igreja? Insirar. Insira o teu cartão. Colocar dentro da igreja que ela está colocando. Ferirei de morte seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha a mente e o coração. Aí pronto. Tá aí. Tá aí. Olha aí. Tem muita gente fazendo a obra de Deus com a mente no adultério. Tem muita gente fazendo a obra de Deus com o coração enganoso, mentiroso, está mentindo para si mesmo, né? Fica xingando o filho e está lá cantando e fala que é missionária. Chama o filho de capetinho e fala que Jesus está falando. Então tá aqui, ó. Olha o que ele está falando, ele sonda. Eu sou, ó. Portanto, lançarei no leite que adulteram, caso não se arrependa das obras que ele diz. Ferirei de morte seus filhos, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinho a mente e o coração, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Digo, porém, vos demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram. Olha aí, ó. Jesus falando da doutrina que não conheceram. Como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações, com varas de César. Aí que tá legal. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, darei autoridade sobre as nações. Deus me deu autoridade, irmão. Eu tenho autoridade de Deus, eu tenho. Eu sei, eu vivo com ela. Eu tenho autoridade de Deus sobre as nações, porque eu guardei a doutrina, eu guardei os ensinos. Ó, com vara de ferro regerá, quebrando os que são quebrados, os vasos de oleiro. Olha lá, quantas pessoas que falaram para mim, pastor Júlio, através dos teus vídeos, eu fui quebrantado, eu nasci de novo. Olha lá, quebrando os como que quebrados os vasos de oleiro. Né? Então, olha lá, olha só. Assim como eu também recebi a autoridade do meu Pai, também lhe dei a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, igreja. Aqui a Bíblia falou. Agora o que Deus vai falar através da minha vida é simples. Jezabel tem tomado o reinado de Acabe já há muitos anos. Né? Jezabel, ela tem tomado o reinado de Acabe de uma forma terrível. Jezabel tem tomado o reinado de Acabe e colocou sedução sobre Acabe, e Acabe hoje significa os pastores, Jezabel é o espírito. Então Acabe parou de temer a Deus e se deixou se tolerar por Jezabel, né? Ao ponto de Jezabel tentar também ferir o 10º Deus, o rei de Israel, Jeú, com sensualidades. Quem sabe ela colocou um fio dentalzinho vermelho, colocou ali maquiagem, batom, os brinquinhos delas, e toda conchega aqueles perfumes, né, sedutivos, e ali tentou atrair o reinado de Jeú. Aí Deus falou, chega. Então a Bíblia diz que elas serão comidas pelos cães, e ela morreu mesmo, né, e os cães comeram toda a parte do corpo dela, só não comeu a parte que estava pintada. Só não comeu a parte que o diabo já tinha pintado, né? Então eu queria dizer para vocês, o espírito de Isabel às vezes está no teu corpo e você não sabe. O espírito de Isabel às vezes está na sua visão e você não sabe. Então ele está enganando. Esse espírito ele é forte, ele não é brincadeira. Ele mandou Elias para a caverna. Esse espírito ele não veio para brincar não. Ele veio para destruir a igreja do Senhor. Então, o que nós temos que entender é o seguinte, né? Esse espírito, nós que lutamos contra esse espírito, nós somos odiados. Né? Quantos pastores não gostam de mim? Quantos missionários não gostam de mim? Quantas obreiras falam assim, aquele é um demoniado, me chamam de falso profeta, endemoniado, falam para mim que eu sou filho do diabo, me chamam... Lembra que Jesus falou, João Batista estava no deserto, tu falaste que era uma cana banada para o vento, agora vem aqui o filho do homem comendo e bebendo e vocês acham que é um comilão? É assim, irmão. João Batista pregava sobre o arrependimento também, né? E o engraçado, o mais interessante, que o que nós vemos hoje, né, que as doutrinas de Paulo estão esquecidas. Então nós estamos vendo que realmente a igreja está vivenciando um novo tempo, um tempo da apostasia, ao ponto que o espírito de Jezabel está seduzindo as mulheres, né? Tem muitos vestidos. Eu já cheguei à igreja a ver a mulher de calcinha, irmão, como se estivesse pelada, com o vestido bem branco, bem fininho, com a calcinha aparecendo, né? E ali eu falei, meu Deus do céu, que demônio e onde? E ali pessoas caem endemoniadas e tal. Então assim,
o que eu quero dizer para os irmãos, que os irmãos toma cuidado, irmão. Toma cuidado para que Deus, né, para que Deus não entristeça com a sua vida. Vocês aí que fica aí, não pode ver uma menina de sainha curta, viu? E fica aí cobiçando essas meninas, né, essas meninas de funk. Por exemplo, o funk. O funk é o espírito de Jezabel, né? Coloca shortinho curto nas meninas, e uma menina que sai até o mercado com short curto, quando ela volta, quantos homens ela não derrubou em adultério, né? Então é isso. Então nós temos que entender isso daí. Então, irmãos, esse é o ensino, né? Provar para vocês que quem pintou a unha de Jezabel foi o espírito dela mesmo. O espírito dela. Jezabel gostava da unha pintada. Jezabel gostava da maquiagem. Jezabel gostava do batom. E pra você ter uma ideia, que essas coisas, batom, maquiagem, essas coisas veio do Egito, viu? Então hoje tem umas irmãs na igreja que eu tenho visto que ela não tem a sobrancelha, ela põe uma tinta preta aqui, ó. Isso aí é coisa, a filha de Faraó fazia isso, né? Então é isso. Então nós estamos vivenciando os últimos dias. Nós aqui, nesse exato momento, nós amamos vocês, né? Nós amamos todos os irmãos, mas nós temos que preocupar com a salvação da nossa vida. Não adianta, irmãos. Um dia nós vamos morrer, vai ter que prestar conta. Vamos prestar conta de tudo que ele está fazendo. Nós não apoiamos a mulher doutrinária e fofoqueira. Quem falou disso? Lógico que não. Nós nos apoiamos, né? Então nós estamos vivenciando os últimos dias, né? Por isso que nós fizemos aquele vídeo Deus mostrando, né, que realmente a promiscuidade está demais, né? A sensualidade está demais. E é por isso que muitos pastores estão mortos na fé, porque estão na prostituição, estão andando junto com Jezabel, estão andando junto com a prostituta, são filhos da Babilônia, né? Dentro da casa de Deus. Então Jesus não está nesse lugar. Aonde tem prostituição, Jesus não está lá dentro. Aonde tem pessoas promíscuas, Jesus não está lá dentro. Aí a irmã fica preocupada com o cabelo e não se preocupa com as almas. A irmã se preocupa com a maquiagem e não se preocupa com as almas. Então assim, nós estamos amando mais a nós do que a Deus, né? Temos que preocupar, irmãos, não com o nosso corpo. Temos que preocupar com as almas, com o nosso espírito, né? Aí o pastor fala, mas uma maquiagem clarinha, né? Não tem problema, então eu vou pecar um pouquinho também, né? Se pode eu vou pecar um pouquinho também, um clarinho ali, vou tomar um chopinho clarinho, viu, pastor? Maquiagem clarinho, vou tomar um chopinho clarinho. Será que não tem problema não? Né? Então vamos lá. Então é isso. As pessoas precisam abrir a mente, né? Que vocês precisam orar mais para que Deus venha convencer vocês, né? Um brinquinho pequenininho não tem problema, mas um grande tem. Não tem sentido isso daí. Isso não tem sentido. Então se eu matar uma criança não tem problema. Se eu matar um cara adulto tem problema. É a mesma coisa do brinco pequeno e brinco grande. Então é isso. Vocês têm que ter uma vergonha e postura. Nós falamos assim para vocês, pastores, nós amamos vocês. Nós amamos os irmãos. Mas a gente tem que repreender com punho de ferro. Jesus, a Bíblia diz, seja apto para ensinar. Eu sou apto para ensinar e manso também. Eu sou manso. Mas no espírito eu sou o quê? Leal. Tenho autoridade de Deus. Então é isso, né? Então os irmãos precisam combater esse espírito, né? Como o espírito que está destruindo o corpo de Deus, né? Então é isso, irmãos. Os irmãos não têm que ficar bonita. Por exemplo, o teu marido vai ter que te amar do jeito que você é, não é do jeito que você representa ser. Eu tenho que pintar o cabelo pro meu marido. Para com isso, tá amando mais seu marido que a Deus? Então é isso. Nós estamos perseverando que realmente o tempo é breve. Então a doutrina tem que ser conservada. Mas também, igual eu falo, irmão, tem muitas irmãs que quem doutrina ela é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo doutrina uma irmã, a irmã é o quê? A irmã, ela é conservada, tanto no corpo, na alma e no espírito. Ela ama, né? Ela ama, ela tem amor, ela tem misericórdia. Então é isso. Agora a pessoa que é doutrinada porque a religião obrigou ela a doutrinar, né? Aí essa mulher é perversa. Ela tem saia grande e língua grande. Ela é doutrinada, mas é no corpo, mas na alma não conhece a Deus, no espírito não conhece a Deus. Mas quando é do espírito, quando é ele que renova, ele governa nos três e essa pessoa brilha na terra. Brilha na terra. Vocês perceberam, irmãos, que já aconteceu muito comigo? Muitas pessoas, aqui mesmo onde minha sogra mora, aconteceu um dia que lotou de pessoas aqui, a rua estava cheia de pessoas. Tinha 10 igrejas, 6 igrejas aqui. Uma moça vizinha aqui do lado, né?
A vizinha, não estou mentindo, Deus é testemunha, caiu com a pombagira rainha no seu corpo, ela fez, né, um pacto com a pombagira rainha, e tinha 5 pastores tentando expulsar o demônio, e o demônio falava assim, aqui é pacto, vocês expulsam esse demoninho pequeno, mas vocês eu conheço. Você fica olhando para as irmãs, viu, pastor? Estou nos seus olhos. Aí a Isabel falou assim para ela, ó, e você, aí veio uma cantora, dizendo, uma cantora muito conhecida aqui na região, falou, deixa que esse demônio vamos expulsar agora. Ela fazia chapinha progressiva, ficava toda vaidosa. Sabe o que o diabo falou para ela? Você vai tocar em mim, minha filhinha, você é minha filha. Olha aí, irmão. A pombagira falou para a cantora que ela era filha dela. Vocês estão entendendo um negócio desse? Aí eu tava lá pregando, cantando, orando na igreja. Aí veio uns irmãos, chamou eu para vir. Eu andava com uma maletinha na época. E ali esse demônio, quando me viu, começou a gritar, chorar. Começou a gritar, chorar, gritar de raiva. O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Né? Então é isso. Então é o seguinte, fica aí alisando o cabelo aí pra quê, irmão? Agora a chapinha tá liberando. Eu sou contra a chapinha também, irmão. Eu acho que a mulher tem que ser o que Deus fez. Não tem conversa, não. Tem que ficar chapinhando o cabelo pra ninguém ficar vendo, não. A pombagira chamou a cantora de minha filhinha. Ô, irmãos, precisa de ver. Os pastores ficou até sem graça. Na hora que eu cheguei lá, aí por que o diabo me respeitou? É simples. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo estava na minha vida. E se o Espírito Santo não está na minha vida? Porque quando ela entra em presídio, todo mundo pode ser de ordenado facções, respeita. Porque eles veem que não está de brincadeira. É um homem de Deus que vai ali para ajudar os irmãos dentro do presídio. Ninguém vai no presídio para causar contenda. Vai para abraçar os caras. Vai para dar uma esperança para aqueles meninos ali que estão perdidos dentro do presídio. Então é isso. Então, é isso que nós estamos vendo. Né? Olha, nós estávamos agora num estado onde muitos traficantes se renderam a Jesus chorando. Falou, pastor, ideia de 1000 graus mesmo, vou acatar mesmo, eu preciso, me dar um abraço, começou a chorar. Falei, filho, Jesus te salva, Ele quer você na obra, vamos embora. Então é isso, nós temos que vencer esse tempo, né? Nós temos que vencer. Então é isso aí, vocês precisam se largar disso. Agora, não adianta, vocês não vão conseguir largar, né, esses costumes de Jezabel se vocês não tiverem oração, tá bom? Então tá aqui, provei para vocês na Bíblia, né? A Bíblia diz que não pode tornar seu cabelo nem branco nem preto, e também a Bíblia diz assim, que a glória do jovem é sua força, 20:29 de Provérbios, e a glória do jovem é sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Então é o seguinte, se você aí, senhora de idade, tá pintando o cabelo, a senhora não tem beleza, viu? A senhora que é crente aí há muito tempo, 40 anos, não tem um cabelo branco, a senhora tá pintando o cabelo, a senhora não tem beleza para Deus, não. Foi a Bíblia que está falando. Então é isso. Então, vamos se prostrar diante de Deus, né? Não vamos sair da pombagira rainha chamada Jezabel, que está... E para você ter uma ideia que esse espírito é tão terrível, ele é tão terrível, que ele está atuando na face da terra. Vou te dar 2 exemplos. A Israel se prostituiu, né? Porque ela é noiva de Deus, então quando você trai o teu noivo, não é adultério, é prostituição, por isso que não existe 2 casamentos. Então Israel se prostituiu até um certo ponto, porque ela adorou outros deuses. Aí chega uma hora que Deus casou com Israel, aí Deus chama ela, eu sou seu marido agora. Aí Deus falou para ela, agora você adulterou, entendeu? Com Baal e Balaíns. E Astarote, Deus ali, a deusa do amor. Então quer dizer, você vê que realmente Deus falou assim, Oséias, você vai casar com Gomer, vai ter filho com ela, e você vai ver que eu estou passando aqui. Eu estou sofrendo um adultério. Então Gomer adulterou contra o profeta Oséias. Então é isso, nós temos que entender isso daí. Deus está sofrendo com a terra, porque Ele está vendo os seus filhos todo desordenado, né? Assim como a Israel estava tão em prostituição, que Jeremias levantou e disse, agora vocês vão ser levados cativo à Babilônia. Por quê? Vocês são deles, vocês são filha dele, então a tua mamãe vai vir te buscar aí, viu, Israel? Vocês estão totalmente fora, viu? Totalmente fora. Então hoje não tem diferença da menina que dança funk até embaixo com as irmãs da igreja. Hoje não tem diferença, né, das menininhas que usam shortinho curto parecendo toda a bunda com as irmãzinhas da igreja. Não tem diferença. Nós não estamos vendo diferença nisso. Para onde elas vão, vocês vão também. Vocês também têm que ter transexualidade. Viu, irmãs? Viu, meus irmãos também, que fica aí cobiçando as irmãs da igreja? Viu, pastores?
que não pregam a doutrina para a igreja, está vendo as suas jovens tudo de qualquer jeito, e vocês estão falando que ela é uma benção ainda. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos. Né? E então, o que eu quero dizer para vocês, que o Espírito Santo dê a vocês o respaldo. Precisa destruir o espírito de Jezabel. Lembra que Jesus falou? Vocês têm fé, vocês são perseverantes, mas uma coisa vocês estão fazendo. Vocês estão deixando que o espírito de Jezabel tome conta dos seus corações e está tolerando Jezabel. Não tolere Jezabel, meus pastores. Obreiros, evangelistas, não tolere Jezabel. Não tolere. Jezabel não pode herdar no meio do povo de Deus. Jezabel não pode falar que ela é profetisa. Viu, irmãos? Viu, igreja? Jezabel não pode dizer que ela é de Deus, porque ela não é de Deus, ela não pertence a Deus. A Bíblia condena todos os pastores que estão casados com Jezabel e estão tolerando dentro das igrejas. Pastor, você que está tolerando a sensualidade na tua igreja, é porque você está casada com ela, com Jezabel, tá bom? É a Bíblia que está falando, não sou eu, tá bom? Tá bom? Não me acuse. Porque se você me acusar, você está acusando a palavra, a verdade. Tá bom? Então vocês estão acusando a verdade. Se você que está vendo aí, você está vendo a irmã aí casando um monte de vezes e dando oportunidade para ela cantar, pessoas estão divorciando, estão tomando santa ceia, né? Tem muita gente no erro aí e vocês estão só aqui, ó, só escondendo, tolerando Jezabel. Engraçado que o Espírito está tão enganando até as cantoras, que tem até uma cantora que fala que não tolera Jezabel, o Espírito que não tolera Jezabel, sendo que ela é uma filha de Jezabel também. Acabei de ver um vídeo, uma cantora subiu em cima do palco do carnaval, cantora famosa, viu? Eu vou falar o nome, que é verdade, Fernanda Brum, subiu em cima do palco e disse assim, ó, o carnaval é de Deus. Ah, vou te falar uma coisa, viu? Meu Deus do céu, onde vai parar a igreja do Senhor? E vocês, na cara de vocês, sabe o que vocês fazem? Amém, glória a Deus. Por quê? Porque quem tá falando é Fernanda Brum, né? Então, amantes da idolatria, massageando o pecado do povo, quero nem saber não, que seja quem for, que seja quem pastor mais famoso do mundo que for, não intimida eu não, varão. Se você tem dinheiro para me mandar para prisão, para mandar capanga para me vir matar, não vou intimidar o homem de Deus não, meu amigão. Nós morre a tiro por Jesus. Irmão, que tá perdido morrendo a tiro, perdendo cabeça, aí é os caras que tá no mundo aí, o diabo tá levando eles embora. O servo de Deus, quando perde a cabeça, ele se encontra com Deus. É uma alegria, irmão. A nossa, quando Deus nos chama como profeta, a maior alegria não é que está vivo aqui pregando, a maior alegria é depois da morte. Amém? A maior alegria está depois da morte, não está agora. Depois da morte que é alegria. Por isso que todo homem de Deus não vê a hora de morrer. Todo homem de Deus que teme a Deus não vê a hora de morrer, porque vai encontrar com Jesus. Tá entendendo? Então por isso que Paulo falou assim, morrer para mim é ganho, viver para mim é lucro. É ganho, é mais ganho do que lucro. Lucro é uma coisa, ganho é outra. Viu, irmãos? Então Paulo falou assim, deixa vir a decapitação, eu sei para onde eu estou indo. Então é isso. Então vocês aí, né, que estão sendo edificados essa manhã, vão orar, né, vão buscar Deus, vamos pedir direção a Deus, tá bom? Que Deus abençoe vocês, é o fim dos tempos mesmo, é uma realmente máfia que está acontecendo na casa de Deus. Vocês não têm noção, vocês não têm noção de como estão igrejas, tem quadrilhas atrás dos dízimos. Eles colocam o dízimo do povo em cima das mesas como ladrão, eles falam como ladrão. É, malandro, aí, ó, o dízimo aí que chegou aí pra nós aí, ó, o bagulho é o seguinte, aquela igreja lá tá dando dinheiro lá, hein, malandro. Ó, pede mais lá, os caras têm fé, vai que vai, bandido, os caras têm fé. Então, quer dizer, os demônios estão abrindo igreja para ganhar dinheiro do povo, está enganando multidões, quando chega lá eles são tudo santão. Para o seu louvor. Aí você fala, nossa, Jesus está aqui. Tá nada. Nem toda igrejinha que você passar, irmão, cuidado. Provai os espíritos. Provai os espíritos. Porque tem muito bandido de terno e gravata. Posso falar uma coisa? Tem pastor que quando monta uma igreja perto da igreja dele, se o outro pastor não for de Deus, ele manda matar, irmão, porque tá tirando as ovelhas dele. E os pastores que ficam brigando com outros? Tá pescando no meu aquário! Tá pescando no meu aquário!
Tá? Podia ele falar amém, glória a Deus. Se a ovelha foi para lá, glória a Deus. Deixa Deus trabalhar. Sabe que eles ficam bravos? Pescador de aquário. Em cima do altar eles falam, pescador de aquário. Meu Deus vai tratar com você. Trata nada, irmão. Trata nada. Se a pessoa foi lá, Deus sabe todas as coisas. Pescador de aquário. Essa é boa. Se a sua ovelha está saindo da sua congregação, é porque Deus está chamando ela para outra. Deixa ela aí. Você não é servo de Deus, você é humilde, manso, benigno, bondoso. Por que ficar aí? E vou dizer uma coisa bem clara. Você que fica aí, pega o microfone e fica falando dos outros, você está na carne, não é o Espírito Santo, não. Se um dia você chegar no altar, ver seu pastor falando mal de algum irmão, ou falando indireta de alguém no altar, repreende que não é Deus, é a carne falando. Esse pastor não tem o Espírito Santo, tá bom? Então, quando eu subo no altar, irmão, eu não sou esse homem aqui, ó. Deus me usa tremendamente. Ele está me usando aqui com ensino, né? Tem hora de ensinar e tem hora para pregar. Amém? Beijo no coração. Deus abençoe. Vamos ser firmes e constantes até a vinda do Senhor, né? Então é isso daí. Vamos pegar firmes aí para que o Espírito Santo venha se agradar de nós. Essa manhã, essa tarde, na entrada da tarde, o Espírito Santo já está olhando para você, ele quer sorrir com você, ele quer se alegrar com você, ele quer pedir as suas obras, então entrega para ele as suas obras, tá bom? Não deixa a promiscuidade, a prostituição, né, toda essa avareza do mundo tomar conta da tua mente, nem do teu coração. Se guarde para Jesus, se guarde para o eterno Deus e seja firmes e constantes. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome, tá bom? Esse ensino foi maravilhoso. Estou vendo pessoas comentarem, meu Deus, que coisa gloriosa. Estou sentindo uma paz muito grande. Estou sentindo uma proximidade de Deus. Isso aí é porque o Espírito Santo, a hora passou voando, passa mesmo. A hora passa que você nem vê. Nos nossos cultos, né, os cultos demoram tarde porque ninguém vê a hora passar. Que quando nós saímos um pouquinho da terra, é muito bom, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês, né? Que eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo fale melhor para vocês, conserve vocês na santidade, tá bom? E lembrando, viu? A palavra bunda não é palavra torpe, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem na paz e que o Espírito Santo fale melhor seus corações. E foi realmente tremendo hoje. Deus operou de uma forma gloriosa. Tenho percebido que esse vídeo vai alcançar mais pessoas. E você que tem aí canal, compartilhe esse vídeo, coloca o tema da mensagem. Olha, você que acha que é costumes, use costumes. Presta bem atenção, né? Porque quando a gente prega a verdade, ninguém quer ver. Mas quando tem uma pessoa arrebatada, lota de visualizações, as pessoas só querem ver o que Deus pode fazer, mas não querem ser repreendidas. Que Deus abençoe. Beijo no coração. Fique na paz. E que Deus abençoe. Amém? Mas vamos orar antes para que Deus dê continuidade. Poderoso Deus, eu encerro minhas palavras perante o Senhor e te dou graças porque Jezabel entende agora que não só mais é eu agora. O Brasil já está levantando, o Senhor está levantando obreiros, profetas, homens, pastores que não querem tolerar Jezabel. Tem muitos homens de Deus na terra, não somente sou eu, sou do Senhor, e nós vamos, o Senhor nos dê graça, porque nós estamos lutando realmente com um espírito terrível, um espírito maligno, homicida, um espírito contencioso. Pai eterno, eu te glorifico e te exalto por cada vida que aqui esteve comigo. Pai, nos dê sustento na alma, na mente, no coração, para que não venhamos pecar contra ti hoje nessa tarde. Viemos em oração e súplicas e pedimos perdão pelos nossos pecados, pois o Senhor é um Deus bondoso, zeloso e glorificado. Pai eterno, eu te glorifico. Muito obrigado, meu Pai, por ter me chamado de filho. Senhor Jesus, alimenta essas almas, que elas venham estar diante do Senhor com graça, humildade e amor. Em nome do Pai, do Filho e do poderoso Espírito Santo. Assim despedimos na obra das tuas mãos e na glorificação do teu nome. Em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz, na unidade de Deus e no poder do Espírito Santo da renovação e do conhecimento. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.